aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki-Hanma segunda temporada. Como vocês sabem muito bem, eu estou fazendo aqui a remake, narração remake aí da segunda temporada de Baki-Hanma, que é o arco de Pickle, ou melhor, Pickle Wars, como é no original. E cara, muito legal, a gente viu aí mais um pouco da luta de Jack versus Pickle. E parece que as coisas ainda não acabaram, porque tá tudo muito estranho. A vitória chegou pro Pickle ali, mas todo mundo tá incrédulo do que aconteceu. Será mesmo que ele perdeu? Mas antes de comentar sobre tudo, antes de continuar nessa narração, eu devo pedir desculpas, porque era para ter saído esse vídeo ontem. Eu disse a vocês que seria diariamente pra gente concluir logo essa saga, e aí focar mais em coisas que não foram ainda narradas aqui, porque isso aqui é um remake, né? Tô rebobinando aqui para fazer melhor as coisas. Mas o fato é que sim, vamos focar nisso. Amanhã já tem outro capítulo desse. Eu quero ver se chego logo lá em Baki, a luta dele com o Pickle, finalizar para poder a gente já correr para os outros arcos finais. Porém, antes de ir para a narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, impressões, narrações, muitas coisas, inclusive primeiras impressões. Estou fazendo de toda a temporada, tá? Sempre que sai um episódio de algum anime, tô trazendo aqui as primeiras impressões. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima, inclusive bastante conteúdo de Baki, tá? Tem até a playlist aí, Kenny Responde, que eu sempre trago uma resposta com relação a Baki. Então, se você curte Baki, entra aí no canal, meu amigo, tá perdendo tempo, porque aqui tem para mais de 800 vídeos. Então, deixa de resenha e se bora pra narração. E é aí que voltamos pro momento onde estava o Pickle dançando, fazendo a sua dança da vitória. E ali será dito, ele ergueu seu punho no ar. Depois da vitória, seu adversário serve uma refeição. Ele estava ali contente, dançando. E Tokugawa dizia, ele ganhou. O Baki olhava e Hetsu falava, ele está mostrando sua vitória. E Baki diz, dá para entender, ele ganhou. Onde naquele momento as lágrimas começavam a cair depois de toda aquela dança. Baki olhava e Tokugawa dizia, não pode ser verdade. Pickle estava novamente triste. E Hetsu dizia, ele respeita o seu oponente. O encontro do ataque à derrota. E então, depois da vitória, ele diz adeus, porque seus oponentes são devorados. Onde ali era mostrada a perna do Hetsu. O Baki ficava chocado, pois era seu irmão que estava ali. E Tokugawa dizia, não, isso não, me faz querer chorar. E se é contado, Hetsu caiu, Katsumi Orochi e agora o Jack. Onde Tokugawa ficava em choque, quebrado completamente. Onde dizia, todos aqueles os quais eu admirei. E o Aston diz, senhor Tokugawa, agora não é hora de desistir. Onde vemos que Pickle olhava para o seu oponente, chorava, se aproximava perto dele. Baki e Hetsu ficavam encarando. Mas Pickle olhava, abria a boca, se preparava para comê-lo. Onde Baki já começava a adentrar a arena e alguém dizia, Baki! E de repente, o Pickle gelava. Ficava atento ao que via à sua frente. Algo se formava diante dele. E o que ele via era uma representação da Vespa. Para ele, a Vespa estava ali, uma Vespa gigantesca. Não era só o Jack. O Pickle dava as costas, olhava para trás e sabia que aquilo ali era um perigo. Onde Tokugawa diz, o quê? Todos estavam chocados. O Baki ficava observando ele e Pickle ia embora, caminhando. E se é dito, há muito tempo atrás. Pickle, quando ele era muito novo, pela primeira vez na sua vida, ele foi incomodado por algo menor que ele. Por algo um tanto constrangedor. Ele finalmente se livrou disso. Era uma vespa. O esmagou em uma polpa. Ele o desmembrou e o saciou. Mas isso era naquela época. E se é dedo, Jack demonstra uma visão de uma enorme vespa. Isso é possível? Poderia ele ter suspendido sua refeição por lembrar-se de uma memória perigosa? E ainda voltando para o passado se dizia, se desafiado por um oponente tão pequeno,
tão pequeno que Pico, depois de ver Jack, se lembra de uma memória dolorosa. Eu o derrotei. Ele sofreu na morte. E depois eu lhe comi. Enquanto se espalha pela minha boca, eu provei o sabor suave da vespa no meu paladar. E de repente, um choque. O que acontecia com o Pico era algo que ele nunca tinha visto antes. E se dizia: uma onda de choque genuíno se espalhou pela minha boca de repente. Uma dor que excedia todas as palavras que eu havia sentido até o momento. Como se a lava de um vulcão estivesse fluindo para dentro de minha boca. Foi como se essa boca pequena estivesse se expandindo e explodindo de agonia. Eu comecei a saltar por todo lugar. E então, depois de um certo tempo, eu não conseguia me mexer. O veneno era forte. Ele tinha ficado parado embaixo daquela chuva. Isso era dito. Eu encravei aquela memória profundamente em mim. Mesmo depois de mortas, algumas coisas não morrem. Isso é exatamente tal coisa. Mesmo naquele estado, poderia estar escondendo algo. Isso era dito. Se ele pudesse se expressar com palavras, falaria sobre esse sentimento e da memória que ele experienciou. Mas Pico não se expressa em palavras. Ele apenas conhece os sentimentos do seu coração. E lá ficava Tokugawa e Baki, olhando. Onde Baki dizia: ele se sentou. Por que ele não vai comê-lo? E aí que Tokugawa e ele olhavam para Jack. E Tokugawa diz: como ele está? Apesar de ele ter perdido a consciência, Jack pode ser um monstro para o Pico. Mas mesmo assim ele não pode resistir naquele estado. E se pensava: do que você está com medo? E Tokugawa dizia alto: por que você recuou? Quem é o seu oponente? E ia se aproximando e o Pico ficava com muito medo do que o Tokugawa estava fazendo. Como se preocupasse. E Tokugawa dizia: hã? Onde Baki percebia algo e dizia: que? Mas ele está... E triscava na pele de Jack. E aquilo fazia ele acionar uma enorme força, onde com tanta força destruía o restante da mureta, onde arrancava os pedaços de madeiras e atacava o seu oponente de frente. Baki ficava em choque, Einstein, Hetsu também, e o próprio Pico não se aguentava. E ali começava a cair bastante sangue na cabeça de Tokugawa. Mas o que acontecia era que a pancada do Jack era tão poderosa que até mesmo seus dedos sangravam, abriram uma ferida. O Tokugawa estava chocado e até mesmo saía fumaça daquele ataque. Era um ataque fatal. Qualquer um morreria a ele. E ali, Tokugawa olhava e dizia: hã? Jack? Ele continuou inconsciente. E Baki olhando pensava: a essa altura, se Pico tivesse se jogado em Jack, provavelmente seus dois dedos do meio teriam de fato perfurado seus ouvidos. Teria sido possível alcançar a parte inferior do seu cérebro. E Hetsu diz: se esse fosse o caso, as coisas teriam sido bem diferentes. Esse pensamento foi cravado nas profundidades de seu ser. Jack está abatido, esgotado. Esse é dito: a força, a vitória. Ele perdeu a consciência, mas antes que ele tentasse um último ataque, seu último pensamento foi: você não me terá. Isso é dito: o maior foda-se de todos os tempos. Depois de todo o ocorrido, vemos o Jack em uma maca após uma cirurgia, com um apoio para seu pescoço, com a mandíbula já reparada e suas duas mãos costuradas. E ali, Kureha olhava para ele e dizia: por enquanto, vamos deixá-lo como ele está. E a enfermeira diz: sim, doutor. E ainda fala para ela: dê antibióticos e analgésicos e troque os curativos a cada 12 horas. Onde ela mais uma vez responde a ele: sim, doutor. Depois ele vai descansar, senta na sua poltrona. E Tokugawa pergunta a ele: você terminou rapidamente, é um mau sinal? E Kureha diz: não, eu fiz tudo o que pude, agora devemos esperar. Também, seu pescoço sofreu uma enorme pressão, sabe?
mas seus nervos não foram afetados. Na verdade, seu corpo é felizmente muito resistente. E ali Tokugawa começa a perguntar sobre o ataque de Jack e dizia assim. E Kureha diz, mesmo depois de desmaiar? E Tokugawa diz, isso, enquanto ele estava inconsciente. Kureha pensa um pouco e fala, Dr. Pain, você provavelmente conhece esse fenômeno. E Einstein diz, o que exatamente? E Kureha diz, bem, mesmo quando um homem está inconsciente, ou mesmo morto, supostamente ele ainda pode se mover. Eu ouvi falar de um caso que aconteceu durante uma guerra, uma história bizarra, mas é inteiramente verdadeira. Foi um conflito selvagem e, portanto, pena de morte para prisioneiros de guerra foram imediatamente serem executados. No início de uma das execuções, o líder de um bando de desertores fez uma declaração estranha. Se você quiser cortar minha cabeça, então eu vou pegá-la e fugir. Vou tentar passar meus homens. Então, o número de passos que eu passar, mesmo que seja apenas 1 ou 2, todos que eu passar serão salvos. Tokugawa e Einstein ficavam olhando para aquelas afirmações de Kureha. E ali Kureha continuava. Os soldados riram de sua tolice. Vai em frente e tente se você quiser. Quando ele foi executado, ele fez o que disse e começou a correr. Ele passou por todos eles, carregando a cabeça. E então, é uma história verdadeira. Isso é o que aconteceu com Jack. Ele nunca para. Toda a sua vida foi dedicada à luta. Logo depois que ele caiu, naquele momento crucial, que tal informação era séria, ele estava tão ansioso para lutar, e suas células, elas reagiram exatamente como Jack teria feito. Ele é bem capaz. Onde ali alguém abria rapidamente a porta e dizia, doutor, é importante, o Sr. Hama sumiu. E Tokugawa diz, o quê? E o Kureha fala, e voa lá. Onde vamos mais uma vez para a Arena Korakuen. E lá dentro estava Piccolo, congelado, olhando Jack se prostrar e dizer, me perdoe por interromper nossa luta. Olhava para ele e partia com tudo, dando uma grande pesada em seu rosto e dizendo, vamos continuar. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Meus amigos, o que foi isso? O Jack desceu um chutão na cara do Piccolo. Mas o mais legal foi ver como o Jack, mano, ele é legal, né? Ele é bem escrito pra caramba. Por mais que o Jack esteja numa situação um pouco complicada, a gente acaba vendo, né, que, mano, ele mandou o maior foda-se do mundo, o mais insano, velho, muito legal, velho, porque ele literalmente disse, tu pode querer me comer, tu pode me respeitar, mas eu não entro nessa tua lógica não, viu? Tenta me pegar pra tu ver se tu não morre. Ele ia matar o Piccolo, literalmente, naquele momento a gente veria a morte do Piccolo. O cara teve toda uma questão de roteiro e tal, mas Piccolo viu que havia um perigo e disse, não vou me meter aqui não. Isso aqui até mesmo fundamenta algumas coisas que acontecem mais pra frente com o Piccolo, mas o fato é que Piccolo sentiu que ficar insistindo ali iria dar problema pra ele. Ele já tinha vencido, não tem necessidade dele morder, de comer alguém, tendo em vista que o cara já estava derrotado. Mas nem toda vez se alimentar, se saciar, vai ser bom pra ele, como aconteceu com a Vespa, né? Acho legal pra caramba. E depois a gente acaba vendo que usaram uma teoria, uma coisa da física, da ciência novamente, para falar, no caso, sobre o Jack. Claro, tem seus exageros, mas ele ali usou um exemplo para poder justamente falar do caso que o Jack nunca desiste. Então isso é legal, né? Porque a gente vê que o Jack teve um retorno agora, mostrou que ele tá mais forte do que nunca, e eu quero ver ele lutando com o pai dele. Ele merece um arco e com vários capítulos de uma luta épica com o Yujiro. Nossa, seria massa demais. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!